Aqui quem está falando é o Roger, sou formado em contabilidade e aqui nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre alguns processos contábeis, minha gente. Como a gente está em época aí de declaração de imposto de renda, eu vou trazer basicamente aqui como é que funciona cada ferramenta e as suas devidas particularidades, beleza? Aqui, como vocês podem ver aqui, é a carinha da declaração do imposto de renda, tá? Para cada ano é necessário que haja um aplicativo do ano. Aqui, como é 2023, eu estou usando o aplicativo IRPF 2023, tá? Ele pode ser baixado tanto no PC como no próprio celular, entendeu? Não tem nenhuma complicação não, minha gente. Para você começar o preenchimento, você vem nessa abinha aqui, ó, tá vendo? Em preenchimento. Aqui você consegue verificar as que você preencheu, as transmitidas, né? Tem algumas aqui, e novas, né? Vamos supor que você não tenha um arquivo posterior. Você consegue fazer em branco aqui a declaração, tá? Então você vai à declaração de ajuste anual, iniciar a declaração em branco. Abaixo, você joga o seu CPF e o seu nome, né? Vamos colocar um CPF fictício aqui, minha gente. Colocar o meu nome para fins de teste, né? Inserção CPF inválida, né? Tá, normalmente aí ele vai colocar preencha todas as fichas de declaração e no final acesse o quadro corporativo, né? Que seria as deduções legais e desconto simplificado, que eu vou também falar um pouco sobre esses dois aqui. Você clica em OK, ele vai gerar você por uma outra aba, a aba onde tudo começa, minha gente, a brincadeira da declaração do imposto de renda. Aqui, basicamente, ele vai mostrar para você algumas opções aí que são meramente importantes, como identificação do contribuinte, seria basicamente a data de nascimento, o número do título eleitoral. Ele vai perguntar se houve alteração de dados cadastrais, se possui cônjuge. Abaixo ele vai pedir que você declare, né, o seu endereço. Na ocupação principal, minha gente, ele vai pedir para você colocar qual que é a ocupação que você tem, sendo CLT, qual a ocupação que você tem na empresa, ou sendo microempreendedor, também qual que é a ocupação, se você é um vendedor externo, se você é um servidor público, se você é um microempreendedor individual. Então a Receita ela quer saber aqui qual que é a sua renda, entendeu? Aqui na ocupação principal ela vai funcionar basicamente a mesma coisa. Então vamos supor aqui, só te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja microempreendedor individual. Eu vou colocar aqui, e na ocupação principal, qual que é o caracteres da ocupação principal que eu me identifico aqui na natureza da ocupação, entendeu? Então vamos supor que eu sou microempreendedor individual. Deixa eu ver o que exatamente dá para eu colocar aqui, ó. Então vamos supor que eu sou microempreendedor individual de serviço de carreira de poder legislativo. Um exemplo, tá, gente? Mas aqui exatamente é para você colocar a sua ocupação. Imagine que aqui você trabalha na área da saúde, então você vem aqui, coloca a área ocupacional, área da saúde, e abaixo você coloca exatamente o que você ocupa, né? O setor que você ocupa. Então, eu sou da área da saúde e a minha ocupação é da área da enfermagem. Então, eu vou colocar a área da enfermagem aqui, pesquisando na lupinha, entendeu? Não tem segredo, minha gente. Que basicamente seria o preenchimento inicial.
Nessa abinha aqui, ela vai mostrar um pouco sobre a área de dependentes. Só lembrando que para cada dependente há uma dedução específica, tá? Geralmente essa dedução aí é de 2.700. Então, para cada dependente que você tem, é imprescindível você preencher, gente, porque vai ajudar aí na sua dedução de imposto de renda, tá? Eu costumo brincar aí que é o quilo de carne aí que você vai estar ganhando, beleza? Então, vamos supor que você tem dois filhos e a sua base de declaração de imposto de renda tá 30 mil exatamente, você consegue deduzir. Logo, você conseguindo deduzir da sua base de declaração de imposto de renda, você vai pagar menos impostos, entendeu? Essa é a lógica. Não vou é, criar palavras difíceis aqui para não dificultar a cabeça de vocês, mas, em outras palavras, quanto mais dependentes você ter, é, melhor aí vai facilitar aí o seu pagamento de imposto de renda, né? Para pagar menos, no caso aí, no caso. Beleza? Deixa eu ir para o próximo item aqui. Aqui é a parte de alimentandos, pessoal, a parte de pensão alimentícia, beleza? Então, aqui no caso, vamos supor que você, mãe ou você, pai, pague aí imposto de renda para o seu filho, ou seja lá quem for. Você pode colocar aqui também, porque é uma forma, é uma tratativa de você deduzir do seu imposto de renda, tá? Lembrando que eu vou criar um vídeo mais para frente falando sobre as mudanças que o imposto de renda teve, especificamente para declaração de pensão alimentícia, tá, minha gente? Teve aí uma decisão aí do STF e, e nessa decisão aí o que passou a ser obrigatório, né? O que não passou a ser obrigatório, exatamente. Então, antigamente a pessoa ia lá, declarava a pensão que você recebia, alimentícia. Hoje em dia, não passou, hoje em dia não precisa mais, tá, gente? Então, vamos supor que eu recebi 2, 3 mil reais de pensão alimentícia, eu não preciso necessariamente declarar esse imposto. Eu vou criar um vídeo aqui falando exatamente quais foram as mudanças relevantes que teve, tá? Tem um cliente meu que ele passou teve essa mudança e inclusive ele passou por essa mudança. Ele declarava aí o imposto de renda na pensão alimentícia, né? Recebendo. Eu passei para ele essa tratativa e aí a gente teve que fazer alguns ajustes, tá, pessoal? Então, para você que recebe pensão alimentícia, passou por algumas mudanças, né? Você só precisa saber disso. E nessas mudanças não é mais obrigatório aí o preenchimento, beleza? Então aqui vai ter rendimento também tributário de rendimento de pessoa jurídica. Normalmente é aquela pessoa que tem um recebimento de CLT. Aqui normalmente aqui é a aba onde é mais preenchida, tá? Mais para pessoa CLT, mais para pessoa física que trabalha para pessoa jurídica, né? Então, aqui você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que seria da pessoa jurídica que está te pagando, né? O nome da fonte pagadora, o rendimento de recebidos de pessoa jurídica, né? Contribuição previdenciária oficial, imposto retido na fonte, 13º salário e o IRRF sobre o 13º salário. Essas informações aqui, minha gente, a gente consegue encontrar pelo informe de rendimento, tá? Então, todo o começo do ano, a folha de pagamento lá da sua empresa lá, eles mostram para você um papelzinho, né? Nesse papel ele vai mostrar basicamente o seu salário anual, os seus gastos anual. No caso, como a gente está fazendo de 2023, ele vai mostrar os rendimentos que você teve de 2022, para que seja preenchido corretamente o que você ganhou de rendimento para você preencher a declaração de imposto de renda, tá? Então, esse campo aqui, normalmente você consegue pegar com a folha de pagamento, tá? Então, não tem segredo, gente. Então, viu que tá sendo aí.
Tá batendo a data aí de declaração, já corre lá na folha de ponto lá, departamento pessoal, RH, e pede aí o seu informe de rendimento, tá? Aqui nós temos aqui rendimento tributário de recebidos de pessoa física no exterior, rendimento isentos e não tributáveis, né? São aqueles rendimentos que eu recebi e que não faz sentido eu colocar aqui exatamente porque ele não é tributável, né? Então é muito importante você verificar aí com o seu contador, ou se você eh, quiser preencher por conta própria, verificar se o rendimento que você está colocando aqui, se ele é tributável ou não, gente, tá? Porque a forma que você vai conduzir aqui no preenchimento vai corresponder com a forma que você vai pagar o seu imposto de renda, tá? Então é muito importante aí que você verifique com o auxílio de um contador, né? Ou se você verificar que os seus rendimentos é muito complexo, é sempre bom aí você pedir aí um auxílio, né, de uma pessoa aí que tem esse conhecimento para te passar segurança, né? Até mesmo para você não passar informação errada para a Receita, beleza? Eu entendo que há outras informações aqui, ó, como rendimento recebidos acumuladamente, que são rendimentos eh, que você recebeu no passado e porventura não colocou no seu imposto de renda anterior, né? Aqui você vai colocar o imposto pago, o imposto retido, pagamentos efetuados, doações efetuadas. Então, digamos que eu doei um bem ou doei um carro, um exemplo, tá? Você também pode colocar aqui, beleza? Essas opções aqui são para declarações mais complexas, gente, mas eu entendo que se você conseguir entender basicamente a opção de identificação do contribuinte, dependentes, alimentando e rendimento de tributário recebido de pessoa jurídica, você consegue já ter um norte, tá? Para você entregar isso à declaração de imposto de renda, beleza? Terminou de preencher todas as suas declarações de forma geral, você vai lá nessa abinha aqui, pendência, tá vendo? Essa barrinha verde, verificar a pendência. Aqui esses campos aqui em vermelho e os campos amarelos são campos obrigatórios, tá? Então você tá vendo que ele tá trazendo campos que eu não preenchi, tá? Por que que eu não preenchi? Porque como é uma amostragem que eu tô dizendo para vocês, então eu queria só contextualizar como funciona o portal, mas em regra geral, para a entrega tem que preencher tudo isso, tá, minha gente? O CEP, a opção do cônjuge, né, o tipo de logradouro, são informações aí do própria identificação de endereço, né? Se você tiver em dúvida qual campo ele está pedindo para você entrar, aqui você pode ver que eles são clicáveis, né? Então, por exemplo, o campo indicativo, que tipo de declaração você deseja fazer? Está dizendo o que aqui? Não foi informado. Então, eu vou clicar aqui, e aí ele vai trazer para a aba correspondente que está faltando preenchimento, entendeu? Então não é um bicho de sete cabeças, viu, minha gente? Para você tentar resolver aí essas verificações aí antes de mandar. Terminou de verificar todas essas informações de pendência? Uma vez que você consiga preencher tudo isso e tirar essas pendências, você consegue declarar seu imposto de renda, beleza? Que seria basicamente aqui, ó, entregar a declaração.